Olá, pessoal! Que coisa boa podermos começar uma disciplina como esta quando muitas instituições têm apenas atendido a legislação a respeito da Libras e não dão conta de ofertar aquilo que se tem de melhor referente às singularidades dos surdos, principalmente em relação às suas características, aquilo que os aproxima enquanto sujeitos, mas também que requerem enquanto surdos. Mas claro que antes de começarmos com conteúdos propriamente ditos, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Silvana Schubert, professora na FAEL desde o ano de 2008, trabalho com educação especial no Paraná há 20 anos e como intérprete de língua de sinais na educação desde o ano de 2004. Uma grande e rica bagagem relacionada à aprendizagem dos surdos em diferentes etapas de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. E tem um sinal que me identifica na comunidade surda, que é este. Bom, agora eu gostaria de deixar a minha amiga e colega de trabalho, a Vládia, se apresentar. Vamos lá, Vládia. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vládia, trabalho aqui na FAEL. Muitos de vocês já podem ter me visto no cantinho da tela, interpretando aulas, mas hoje muda um pouco o foco para que vocês possam me ouvir um pouco e não apenas me ver. Estarei junto com a Silvana trabalhando nesta disciplina. Eu sou formada em letras e também em fonoaudiologia. Sou professora no AEE, Atendimento Educacional Especializado na área da surdez, e também em uma escola para surdos no Paraná, em Curitiba. Esperamos poder contribuir com a aprendizagem de vocês. Receber um sinal é como um carimbo de pertencimento. Sinal na cultura surda é um nome visual. Ao receber um sinal, você deve usá-lo sempre. É como um batismo e faz parte da essência visual do surdo. Veja o nome visual das professoras e tente fazer igual. Se você ainda não tem um sinal, ao encontrar-se com o surdo, é comum que ele te dê um, e você será reconhecido por meio dele. O sinal que recebemos normalmente corresponde a algo ou a uma característica que nos identifica, que nos faz ser lembrado, faz parte da cultura surda. Começamos bem, falando a respeito do sinal que nos identifica. Isso é importante porque tem a ver com o nosso nome, o nosso batismo. É comum que no primeiro encontro com qualquer pessoa você diga o seu nome, não é mesmo? No meio dos surdos não é diferente. O que difere é que normalmente soletramos nosso nome no primeiro encontro e posteriormente mostramos o nosso sinal. E não precisamos ficar repetindo, pois passamos a ser reconhecidos por este sinal. Cada sinal tem como significado uma característica nossa, uma marca específica, tem algo do nosso jeitão de ser. Alguns não gostam do sinal que recebem, então seja justo com eles e com você também. Se você não gostou do sinal que você recebeu, porque ele remete a algo que te faz se sentir constrangido, já avise logo. E a pessoa surda que está pensando em um sinal para batizar você, ela respeitará também os seus sentimentos. Porque depois que você recebe o sinal, ele vira uma marca que te identifica e não vai mais poder trocar. Ou seria como mudar sua própria identidade. Pense bem nisso. Nessa disciplina, trataremos de assuntos voltados para as práticas de sala de aula e também como os professores, que no caso são vocês, podem adaptar e organizar suas aulas, mas numa proposta que alcance os estudantes surdos. Compreendemos que a educação é uma prática social e que concorre para a emancipação humana. Portanto, não pode ser qualquer educação, não pode ser uma educação comum, nem tampouco qualquer modelo de ensino, mas deve ser um máximo que conseguimos atingir. E quando pensamos na educação para surdos, a máxima que temos hoje em termos legais é a chamada educação bilíngue, proposta regulamentada por meio do Decreto 5626 de 2005. Vamos conhecer um pouquinho dele? O Decreto 5626 foi regulamentado em 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei da Libras 10.436 e o artigo 18 da Lei de Acessibilidade 10.098 de 2000. O decreto destaca que pessoa surda interage com o mundo por meio de experiências visuais
e manifesta sua cultura principalmente pelo uso da língua de sinais. Destaca ainda que se trata a deficiência auditiva considerando perda e níveis de audição. Vejam, estamos começando uma história, mas pelo seu fim. E como a história não é mesmo linear, nos sentimos à vontade para fazer isso, né, Vlad? O decreto é um grande marco para os surdos brasileiros e ainda mais, ele dá um norte de como nós podemos compreender a pessoa surda. O que eu acho interessante é que as pessoas e até mesmo os familiares não conseguem entender que a língua de sinais é o que temos de melhor para o sujeito. Estou falando aqui de subjetividades e também de coletividades. O surdo pode aprender a oralizar, pode aprender a escrever com grande competência, pode ser ele usuário de aparelho auditivo, de amplificação sonora, ou mesmo que ele seja implantado. Quer dizer, que ele tenha passado pelo procedimento cirúrgico para um implante coclear, mas ainda assim, ele é pessoa surda. E por isso entendemos que é de grande importância que ele seja inserido precocemente no contato com a língua de sinais e com a comunidade surda, para que ele desenvolva uma identidade forte, tenha autoestima elevada e que seja consciente de suas potencialidades. Mas infelizmente não tem sido assim. Vamos conhecer um pouco da história educacional dos surdos. História. Construção da identidade surda, espaços compartilhados. Grande parte dos surdos vai à escola sem desenvolvimento linguístico adequado para começar a aprender a ler e escrever, o que nos parece impossível quando pensamos a criança ouvinte, pois desde o nascimento estamos mimando, conversando, cantando para ela, contando histórias. Já a criança surda, desde o nascimento, é encaminhada aos tratamentos e acompanhamentos clínicos, a uma corrida enlouquecida pela cura e pela normalização. Não fazemos nenhum julgamento a respeito, pois compreendemos o que já está comprovado nas estatísticas, que 95% das crianças surdas nascem em lares ouvintes. E, portanto, o único referencial dos pais é de que o som da voz, o canto dos pássaros, a música de ninar são extremamente importantes. E são, mas para quem ouve? A criança surda nasce na naturalidade surda, ou seja, não ouvir essas coisas é tão comum para ela e ela é muito mais observadora, observa o movimento do cãozinho e não o latido. Observa o movimento das pessoas, os olhares, o jeito de ser, enfim. Sua essência é a visão. Por isso, muitas pessoas estigmatizam os surdos e dizem que eles são encrenqueiros, dedo duros, mas com eles não há meio termo. Sua essência é muito mais prática do que a nossa. As regras ficam mais evidentes, perguntam o tempo todo em sala de aula, principalmente inseridos no meio de ouvintes, pois cada movimento tem um significado. Cada sinal, cada regra, cada apontamento. Pense no movimento de uma sala de aula em que todos ouvem e se comunicam. E para que você faça parte dela, você precisa de alguém que lhe diga o que acontece, quando e por quê. Essas são as causas da irritabilidade dos surdos em espaço onde são incluídos com a maioria ouvinte. Mas é importante destacar que mesmo em escolas de surdos é preciso expor com qualidade aquilo que você quer dizer e deixar tudo sempre bem esclarecido. Afinal, eles realmente querem saber de tudo o tempo todo e isso é muito legal. Através dos séculos, século XVI, Girolamo Cardano. Século XVIII, Abade Michel de Lépée. Século XIX, no Brasil. Pois é, anterior ao século XVI, todas as pessoas com alguma deficiência eram consideradas incapazes para a aprendizagem, para o trabalho. Era um tempo muito difícil, onde a própria sociedade exigia a perfeição. Pior que isso é que a herança familiar, em algumas sociedades, ficava para o primogênito. Foi o caso de Girolamo Cardano. Em algumas literaturas, o nome dele aparece como Gerolamo. O que mais importa é que ele foi uma personalidade importante, pois comprovou no século XVI que o surdo tinha plenas condições para a aprendizagem e também trabalhou com o nível de perdas auditivas. Vejam que os diagnósticos são essenciais até hoje.
Quando se fala em saúde e questões clínicas, e até pouco tempo, era o que definia o modo do surdo seria ensinado. Como que ele seria ensinado? Por qualquer método e metodologia de ensino. Depois, uma outra data decisiva foi o século XVIII, década de 70, quando Lepé dá sintetização à língua de sinais usada pelos surdos e cria um método próprio que usa essa língua de sinais para o ensino dos surdos. Funda a primeira escola pública para surdos na França. E esse abade fazia exposições em praça pública e seu método de origem era o que hoje temos, até a Libras, língua de sinais brasileira ou língua brasileira de sinais. Teve origem na língua de sinais francesa. Vejam como Lepé influenciou no que temos hoje. E no Brasil, tudo teve início no século XIX, quando Dom Pedro II convida um surdo francês, Edouard Rouet, para ensinar surdos no Instituto Imperial para Surdos Mudos, que de início teve como metodologia o uso da língua gestual e, posteriormente, tentou a implementação do oralismo, mas hoje é um espaço bilíngue na essência, trabalhando com a formação de surdos e professores para surdos, com ênfase na língua de sinais para o acesso ao conhecimento. Esse é um breve resumo de uma longa história que durante nossas aulas vamos trabalhando para que vocês possam compreender por que hoje lutamos por um ensino que tenha Libras como língua de instrução. Não é mesmo, Silvana? Claro que sim, Vlad. Estamos engajados nessa luta. Mas como não cabe tudo em uma aula, deixaremos para as próximas. Também destacamos que não estranhe, mas sempre faremos pausas na finalização das aulas para apresentar algumas possibilidades de trabalho e adaptações. Não deixaremos tudo para o final, não. Vamos intercalar, que fica muito mais gostosa a aula, certo? A Vládia e eu estaremos fazendo uma dinâmica diferente. Não se distraiam, estejam sempre preparados, hein? Então, pessoal, até a próxima aula.